Você conhece o trabalho do Sesc Espírito Santo? Sabia que se você trabalha registrado em alguma empresa de comércio, bens, serviços e turismo, você provavelmente tem direito a fazer uma carteirinha do Sesc e aí consumir esses serviços com um preço simbólico, bem acessível para a maioria das pessoas? Fica com a gente então que a gente vai explicar como fazer isso e que atividades você tem direito ou você pode procurar no Sesc Espírito Santo. ES Brasil. Destinos ES. Esse é o podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para falar sobre o turismo no Espírito Santo, os potenciais, os desafios enfrentados e como superá-los. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos, Banges, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. A nossa convidada de hoje é a Mônica Velasquez, ela que é diretora de Hospitalidade, Turismo e Lazer do Sesc Espírito Santo. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Lodi. Uma maravilha estar aqui com vocês e muito bom poder falar aqui sobre o Sesc junto com você. Isso aí. E a Mônica vai falar para a gente um pouco sobre como funciona o Sesc Espírito Santo, que tipos de serviços, né, a entidade oferece e, como a gente já falou mais cedo, como fazer a carteirinha, quem tem direito. Eu gosto sempre de exemplificar, porque a gente fala comércio de bens, serviços e turismo, e às vezes a gente não tem assim dimensão de quem são essas pessoas. Então, hoje você que está nos assistindo, você com certeza tem grandes chances de estar dentro desse contexto. Eu gosto de dar alguns exemplos, Lud. Quando a gente fala comércio de bens, serviços e turismo, um hospital particular tem direito ao Sesc. Né, funcionários de um hospital particular, de escolas particulares, né, de supermercados, bares, restaurantes, agências de turismo. Então, assim, hoje é um universo gigantesco e muitas das vezes as pessoas não sabem que têm direito ao Sesc. Mas eu acho que é bacana e deixar aqui para o público que está assistindo, dar uma pesquisada, né, junto ao seu RH, dentro do próprio Sesc, dentro do próprio site do Sesc, entender se você de fato é um comerciário. E não só para você, né? É para o comerciário e para os dependentes. Então você pode incluir pai e mãe, esposa, esposo, filhos menores de 21 anos, irmãos menores de 21 anos. Então, assim, é um Sesc para toda uma família. A gente estava comentando também, né, pessoas aposentadas nessa área de comércio, bens, serviços e turismo também têm direito, desde que apresentem o registro na carteira de trabalho, enfim, os documentos. Perfeito, Lud. O aposentado também do comércio, ele segue tendo direito ao Sesc. E aí, serviços então variam desde turismo no sentido de pacotes de viagem, né? E tem até serviço de cultura, odontológico, como é isso? Hoje a gente versa com vários serviços em grandes 5 programas: cultura, educação, assistência, saúde e lazer. Gosto de dar uns exemplos, assim, dentro da área do lazer, a gente tem o turismo social, que hoje são agências em unidades operacionais espalhadas dentro do estado do Espírito Santo, e a gente oferta passeios de um dia, excursões rodoviárias dentro do estado do Espírito Santo e até excursões aéreas. É um dos serviços
que fazem parte das entregas, né, do SESC como um todo. Hoje a gente tem versando na área de saúde, a gente tem clínica odontológica e clínica de saúde. Dentro da cultura, a gente tem o SESC Glória e atividades culturais nas unidades. Dentro do programa assistência, a gente tem o maior banco de alimentos da América Latina, que é o SESC Mesa Brasil, que atua também em diversos municípios junto às unidades. Então, a gente tem aí vários serviços hoje para todo o público de comerciários que a gente tem dentro do SESC. Muito legal. E falando dessa questão do turismo e lazer, tá muito atrelado, né. Então, assim, tem a questão das viagens, né, que, tá incluso passeio no ônibus, guia de turismo, e também a questão de a pessoa ir numa unidade do Sesc, poder passar o dia ali, por exemplo, no parque aquático, né. Quem tem a carteirinha pode ter, essa experiência com um custo menor, um custo simbólico. Sim, Lúdia, a gente tem hoje 4 parques aquáticos. A gente tem Aracruz, que fica, né, em Praia Formosa, a gente tem Guarapari, a gente tem Colatina e em São Mateus. São valores acessíveis, também voltado para o público, comerciários de bens, serviços e turismo. E aí as viagens também, por exemplo, como que funcionam esses passeios? Duram um dia ou mais, incluindo as hospedagens do Sesc também? E o que está incluso, né, para a pessoa que procura? E as viagens organizadas pelo Sesc, como que elas funcionam? O que está incluso para as pessoas que buscam? Oh, legal você perguntar, Lud. Hoje a gente tem atividades, né? São passeios de um dia. Nós temos excursões rodoviárias para dentro do estado do Espírito Santo e que também a gente contempla os nossos centros de turismo e lazer, que ficam em Praia Formosa, Guarapari e Domingos Martins. Então, quando a gente fala de passeios de um dia, a gente aproveita para visitar todo o interior do estado. Na verdade, tem uma programação super intensa. Estou com uma colinha aqui, porque como são muitos destinos, depois no finalzinho eu posso deixar como dicas. Mas só para te dar um exemplo, a gente esteve recentemente no destino João Neiva, que a gente tem a Rota dos Queijos, e foi uma experiência maravilhosa. Dentro dessa atividade, a gente tem serviços inclusos, né, como ônibus categoria turística, seguro viagem, a gente tem um guia de turismo cadastrado pelo Ministério do Turismo, que faz toda a condução. Então é um trabalho incrível, porque a gente versa muito em cima da história do local, da gastronomia, da cultura e de tudo que tem de interessante para poder contar um pouco da história daquele lugar, daquele destino. E é uma forma da gente apresentar para o capixaba a sua própria história. Então a gente tem relatos assim incríveis de memórias afetivas, de pessoas que se relacionaram com determinado destino e se entenderam parte daquele destino com a sua própria história. Então a gente tem esse cuidado para que a gente conte e visite espaços que versem toda a história do capixaba, e não só a história do capixaba, a história do Espírito Santo, com potencial para a história inclusive do Brasil. Muito legal isso, né, essa questão de João Neiva, muita gente não conhece, nunca ouviu falar, não sabe o que que tem lá, e temos rotas turísticas de norte a sul aqui do estado, né, e tudo coberto aí pelo Sesc por um precinho bacana. Sim, as nossas atividades elas são sempre subsidiadas, fora os nossos passeios de um dia, a gente também tem as excursões para o interior do estado, a gente também foca muito nos eventos, nas festividades do município, então é uma forma de desenvolver através, né, desenvolver economicamente, culturalmente e socialmente o estado do Espírito Santo. E o interessante é que a gente também recebe um público de fora, né, de outros estados através da rede Sesc Brasil. No ano de 2024 nós tivemos mais de 40 grupos. Só de Nossa. Minas Gerais, que nos visita bastante, foram 26 grupos, né. Então, assim, eles vêm para consumir, a cultura capixaba, né, a história do Espírito Santo através das atividades do turismo social, que estão sempre com foco nessa questão do acesso à cultura, para fazer com que as pessoas tenham um dia de lazer, né, uma pausa, um descanso e aprendendo, né, ganhando ali informação, ganhando cultura, experiência. Então são programações assim bem interessantes e muito necessárias hoje, principalmente quando a gente fala da questão da saúde, né, da saúde mental, saúde física e da própria saúde social. Muito legal isso, né. E você comentou esse conceito do turismo social, a gente pode falar um pouco sobre isso? O que que esse turismo social trabalha e que características aí dos passeios oferecidos pelo Sesc se enquadram aí nessa modalidade de turismo social?
Sim. Primeiro o turismo social, ele hoje, ele versa no mundo, né, ele tem uma atuação forte. A gente pode falar que a gente tem turismo social há quase 80 anos dentro do SESC a nível rede nacional. Ele iniciou no Rio Grande do Sul, São Paulo, inicialmente com as grandes caravanas, né, um pós-guerra, muito focado no bem-estar e na saúde desse comerciário, né, dos trabalhadores do comércio. E ali se foi entendendo a importância de nós termos as colônias de férias, que são os hotéis que davam base para que essas pessoas pudessem viajar, ter acesso de fato. E uma das questões, uma dos conceitos, uma das premissas, né, que faz parte do conceito do turismo social é o dar acesso. E é muito sobre isso que eu trago para vocês. É dar acesso através da informação, de valores acessíveis para que as pessoas possam, de fato, viverem experiências que nunca antes viveram. A gente tem relatos assim incríveis de pessoas já, uma pessoa idosa com quase 80 anos de idade, moradora do interior, que ela nunca tinha pisado na areia da praia, né, por falta de oportunidade. Então, através do turismo social, quando se elabora e se entrega atividades, né, principalmente para um público que tem renda familiar até 3 salários mínimos, você encontra um mundo de possibilidades de ofertar esse dia de experiência, né. A gente gosta de brincar e falar que é realizar sonhos, né. A gente tem também casos de pessoas que moraram, em determinado local, num município, e nunca atravessaram uma ponte, um exemplo aqui de Vila Velha e Vitória, né, por conta de viver dentro daquela, situação sem acessar outros tipos de cultura. Então, dentro também das atividades de turismo social, a gente sempre insere, uma programação que dialogue diretamente com esse destino, com respeito a essa localidade. Muitos dos nossos roteiros, eles são organizados e planejados diretamente com esses destinos, com as governanças locais. Esse tem sido um trabalho muito interessante que a gente está realizando através da Câmara Empresarial do Turismo, que a gente dialoga diretamente com as governanças desse trade, dos destinos, e a gente ali vai desenhando e elaborando roteiros que possam fomentar diretamente essa economia local. Muito legal, né? E aí as pessoas, ainda mais quem vem de fora do estado, os nossos vizinhos, Minas, Rio e outros estados também, com a possibilidade, podem inclusive ter conhecimento do que a gente tem aqui e levar para, né, para os seus familiares, para os seus amigos, mais pessoas ficam sabendo, ficam conhecendo e vão querer vir para cá, né? Fomentar a economia, enfim, movimentar tudo aqui, né? Sim, eu costumo dizer, principalmente quando a gente já recebe grupos de outros regionais, né, que são grupos de outros estados, eles sempre voltam uma outra vez. E acho que é muito sobre isso, né, Lude? A melhor campanha hoje para se falar de um destino é para quem vivenciou, né, para quem experimentou ali na íntegra, né, o que que é visitar um local, conhecer a história. Então a gente tem percebido que cada vez mais a gente vem fidelizando essa clientela, principalmente de outros estados, através desses grupos de turismo social aqui para o nosso estado. E inclusive como as viagens são em grupo, né, dá até para fazer uma viagem sozinho, conhecer gente nova, não é assim, só grupos de subgrupos de pessoas, né, famílias, amigos viajando. Não, às vezes a pessoa que está ali sozinha, de bobeira no final de semana, sem saber o que fazer, bora Sim. conhecer a Rota do Queijo, bora conhecer Ibiraçu. Ela pode pegar e fazer um passeio e conhecer gente nova, fazer amigos. Ô, Lud, que legal essa pergunta, porque você sabe que a gente tem relatos, né? A própria atividade, né, do passeio, da excursão, quando a gente coloca um grupo dentro de um ônibus, a gente acaba criando dinâmicas para que essas pessoas elas interajam, para que elas se Uhum. conheçam. E é muito interessante, porque a gente tem relatos assim de pessoas que viajaram juntas, né, em uma primeira vez, se conheceram e ali eles seguem, inclusive, se organizando para estarem juntos em outros momentos. Então, na verdade, também nasce muita amizade dentro desses grupos sociais, né. A gente tem um relato muito interessante até de casamento. Nossa! Sim, são um grupo muito focado em trilha, em caminhada num determinado regional, e aí essas pessoas se conheceram, dali se transformou num grupo, e aí 2 pessoas se gostaram, casaram, inclusive a gente brinca, eles já têm até filhos, então a gente brinca dizendo que o turismo social casou, né, deu aí essa oportunidade deles viverem essa Foi vida. amores, muito legal. E
E às vezes a pessoa as mulheres, por exemplo, né, elas ficam mais apreensivas de viajarem sozinhas, mas tem essa segurança de, ser numa empresa credenciada, com guia, com um grupo, e até seguro viagem está incluso também, né? Ô Lude, muito bacana tua pergunta, porque a gente fala realmente sobre segurança também, que é muito importante, né? Fora todas essas questões que a gente traz dos equipamentos, dos serviços que estão envolvidos nessa atividade, é um espaço assim para mulheres solos, né? Para as pessoas se sentirem parte. Né, a partir do momento de uma convivência rápida, às vezes muito significativa na vida dessas pessoas. A gente tem relatos belíssimos, né, de novas amizades, de pessoas que, inclusive, que conseguiram, através de uma atividade de turismo, essa interação, cuidar, inclusive, de uma situação de depressão. Então, hoje, a gente pode falar, sim, que essas atividades que a gente oferta são lugares seguros para todas as pessoas. Muito legal essa questão de unir pessoas, né, pessoas que têm gostos em comum. E inclusive aqui a gente fala mais sobre os destinos do Espírito Santo, mas a pessoa que tem a carteirinha aí, ela consegue também ir para fora do estado, em algum grupo, ou se hospedar, com um preço mais baixo em algum hotel do Sesc pelo Brasil afora também, né? Sim, hoje a gente tem em torno de 41 unidades de meios de hospedagem em todo o Brasil, então também é um grande facilitador trabalhar através dessa rede, né, que é do Sesc Brasil, dando oportunidade de viagem para todas as pessoas. E você, né, que é de fora do Espírito Santo, eu também sou, e assim, eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu descobri, assim, muita coisa nova, não sabia que tinha tanto potencial turístico no estado, não sabia o que que tinha além das praias. O que que você tá achando, assim, qual é o seu destino favorito até agora, ou que foi a maior surpresa para você, por exemplo? Ô Lude, que bacana também. É muito interessante, né, eu sou carioca, eu estou há quase 1 ano morando no Espírito Santo, escolhi Vitória, carinhosamente eu chamo de Vitorinha. Eu estou muito adaptada e eu estou muito impressionada com o encantamento que é o estado do Espírito Santo quando a gente fala sobre atrativo turístico, né. O Espírito Santo ele tem uma história lindíssima, riquíssima, que muitas das vezes ela está diretamente ligada à história do Brasil, né. Quando a gente pensa em atrativos naturais, culturais, culinária, é impressionante como é um Espírito Santo riquíssimo em experiências mesmo. E pensando em local, eh, que eu curto mais, que eu já me identifiquei. Isso, pode ser assim, o seu favorito por enquanto e o que mais te surpreendeu, que você ficou sabendo e falou: "Nossa, tem isso aqui? Como assim?". Eu sou muito fã, e isso é uma das linhas de atuação do Sesc, a gente contar a história daquele local, porque às vezes a gente mora naquele ambiente e a gente não conhece a história. Então eu acho que hoje tem um interior riquíssimo, tem rotas, hoje eu posso falar sobre montanhas capixabas, de que forma hoje tem estruturado, né, esse bem receber do público que gosta de viajar. Mas a gente pode dizer hoje que o Espírito Santo realmente ele respira turismo, eh, através das suas festividades, através das suas culturas, através da sua gastronomia, os atrativos naturais, a gente tem belezas, assim, inacreditáveis. E o que é muito interessante, você pode criar roteiros que versam com todos esses atrativos em um tempo mínimo aí entre 40, 50, 1 hora no máximo. Então a gente brinca, né, que a gente consegue fazer um roteiro, de repente, na parte da manhã da praia e, de repente, no final do dia, a gente está numa montanha. Então acho que esse é um grande diferencial hoje do estado. É isso, né, tudo pertinho, ter, assim, vários muita coisa representativa, montanhas, praia, turismo religioso, turismo de aventura para todos os gostos, né. A pessoa, fala o que ela gosta, o que ela quer fazer e vai ter, a oportunidade de ter um roteiro estruturado para ela. Muito legal seguir um passeio desses. E Mônica, o que que você aconselha, por exemplo, para a pessoa que quer, né, começar a viajar mais pelo estado? Agora a gente já sabe que essa questão financeira não é necessariamente uma desculpa, né, pode ter Sim. acesso aí a valores acessíveis e às vezes são viagens de curta duração, bate e volta no mesmo dia.
Perfeito, Lud. A sugestão hoje é você acessar, né, o nosso site. A gente vai deixar aqui depois todos esses canais. A gente também tem as redes sociais. A gente tem quase que todas as semanas. A gente vai colocando essa programação. Então, tem passeios de um dia, tem excursões rodoviárias dentro do estado, com muitas possibilidades das pessoas viverem o SESC através das atividades do turismo social. Conhecerem de fato o seu Espírito Santo, o seu estado, a sua cultura, através dessas atividades. Então, acho que um bom caminho hoje é realmente buscar os nossos canais, que ali vocês vão encontrar diversos destinos e muito potencial turístico para a gente desbravar aí através do SESC e do turismo social. E a gente tem o site geral do Sesc Espírito Santo, que é o portal.sesc-es.com.br. portal.sesc-es.com.br. E esse é o site geral, né, Mônica? O que as pessoas podem encontrar? Elas podem encontrar, por exemplo, a lista de facilidades que o Sesc oferece, também tem o link para fazer o cadastro da carteirinha. Ô, Lud, que bacana você passar nosso portal. Ali é uma possibilidade de vir para o mundo Sesc. Então, você entrando ali, você vai encontrar o caminho para fazer o credenciamento, quem são seus dependentes, como você faz. E detalhe, ali você vai encontrar esse mundo do que a gente falou aqui hoje. Tanto da questão da cultura, da educação, da saúde, da assistência, do lazer. Ali estão todos os nossos centros de turismo, que são os nossos setores de hospitalidade, que são os nossos hotéis. A gente ali tem roteiros incríveis, tanto de passeios de um dia, como as excursões de final de semana dentro do estado do Espírito Santo. Então é uma maneira de você entender tudo que está ali te esperando diretamente no nosso portal. Ótimo, Mônica. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu acho que depois disso muita gente vai correr para o site para saber se tem direito e já fazer a carteirinha para aproveitar isso tudo. Ô, Lud, obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para vocês que estão nos assistindo que o slogan é Vem Viver o Sesc, com muitas possibilidades para vocês todos. Obrigada. E esse foi o podcast Destinos ES. Fique agora com a palavra dos nossos patrocinadores e até a próxima edição. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos.
Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. ES Brasil. Destinos ES.